Bom dia, bom dia, muito bom dia. Bom dia para quem está chegando. Antes de começar aqui, deixar alguns recados, né, enquanto as pessoas vão sendo informadas. Hoje, pleno sábado, dia 4 de julho, 5h17, eis que estamos aqui, fazendo de todas as coisas, coisas novas. O que está pautando as nossas reflexões diárias? O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que vai ser um livro também que eu vou sortear. A vela matcha, que tá aqui, maravilhosa, e também um kit matcha. E eu tô tomando meu matcha. Simone, por que matcha? Eu me tornei uma amante do matcha depois que eu estive no Japão em 2024. Então, eis porquê do matcha, né? Não café, mas do matcha. Hoje, como reflexão do nosso matcha positivo, nós falaremos sobre o perfeccionismo. Quando o perfeccionismo, ele nos impede de viver. Quando essa busca por algo que seja perfeito acaba nos impedindo de viver. Então, inspirado, né, nesse livro, como eu falei, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, comecemos as nossas reflexões. Bom dia, oficialmente, né? Muito bom dia. E hoje, como sempre, como todas as reflexões que a gente traz aqui, eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem aqui já teve um sonho que queria fazer algo, um sonho, né, que queimava o coração, mas que sentia que não estava pronto? E é um pouco assim, né? Quando eu souber mais, quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver com mais dinheiro, quando o dinheiro estiver sobrando, né? Quando eu emagrecer, quando eu tiver mais experiência, quando eu estiver perfeito, eu começo fazendo algo. E talvez a gente nem perceba, né? Mas existe uma voz dentro de nós que adora usar essa palavra quando. Quando algo acontecer, quando isso chegar, quando isso mudar. E muitas vezes esse quando, ele nunca chega. Então hoje nós vamos conversar sobre um dos maior ladrão de energia, que é o perfeccionismo. E eu quero começar dizendo que algo pode, vou começar, vamos falar assim, né? Dizendo algo que pode até parecer estranho. Mas o perfeccionismo não é a busca, não é buscar a excelência. É buscar a aprovação. Às vezes, quando a gente fala assim, eu quero que uma coisa seja perfeita, eu não estou buscando uma excelência de fazer algo maravilhoso. Com perfeccionismo, eu estou buscando a aprovação. E existe uma diferença enorme entre ambas as coisas, entre buscar a aprovação e procurar fazer algo por excelência, né? A excelência, ela nos faz florescer. E o perfeccionismo nos faz ter medo. Então, existe aqui, né, uma grande diferença. E aí, como história, né, conta-se que havia um mestre olheiro conhecido por produzir vasos, os mais belos e os mais bonitos da região. E aí um jovem aprendiz entrou na sua oficina decidido de criar o vaso perfeito. O jovem chegou lá, né? Esse olheiro falou, hoje eu vou criar o vaso perfeito aqui. Durante semanas o jovem estava lá, moldava o barro. E quando encontrava uma pequena imperfeição, né? Ele começava tudo de novo. E fazia outro, e começava outra vez.
Enquanto isso, o velho mestre produzia dezenas de vasos, né? E ele lá com o mesmo, tentando, refazia, moldava, começava outro. Nenhum era perfeito, mas todos eram belos, né? Enquanto o velho produzia e fez vários. E aí, o mestre sorriu, pegou um punhado de barro e respondeu. Não. E aí o aprendiz ele pergunta para o mestre, né? Mas o que eu devo fazer para um vaso ser perfeito? E aí o mestre vai lá, pega um punhado de barro e responde. O segredo é aceitar que o barro nunca será perfeito, mas que pode se transformar em algo extraordinário quando você deixar de lutar contra as pequenas imperfeições. Naquele momento, né, o jovem ele entendeu que ele não estava criando vaso, ele estava tentando provar que era bom o suficiente. E isso muda tudo, porque o perfeccionismo, né, ele raramente tem a ver com o trabalho que a gente se dedica, com aquilo que a gente entrega. E quase sempre tem a ver com medo. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de não ser aceito, né? E o perfeccionismo, ele usa uma máscara, né? Ele usa uma máscara que, à primeira vista, pessoas perfeccionistas parecem extremamente organizadas e parecem também extremamente responsáveis, comprometidas, mas muitas vezes por trás dessa imagem, né, existe uma batalha silenciosa, a necessidade constante de provar o seu valor. Como se dissessem para si mesmo: se eu fizer tudo perfeito, se eu fizer o mais perfeito, ou nem vou falar o mais, né? Se eu fizer perfeito, ninguém poderá me rejeitar. Mas a vida nos ensina exatamente o contrário, né? Ela vem nos dizer que nós não temos o controle sobre tudo. Não existe esse controle absoluto. Não existe vida sem erros. Não existe crescimento sem tentativa, né? E eu quero contar aqui nessa história de tentativas, né, uma outra história. Uma menina que sonhava em ser bailarina. Ela sonhava em ser bailarina, treinava todos os dias, era disciplinada, talentosa, mas, né, nunca participava das apresentações. Sabe aquela coisa que a gente se prepara, aí na hora que chega lá, a hora, ai, eu ainda não tô pronta. Ai, eu acho que tive uma intuição aqui, eu acho que não é para esse ano não, vou tentar ano que vem, vou tentar da próxima vez. Enquanto as outras crianças iam lá, subiam no palco, ela permanecia nos bastidores. Esperava o dia em que faria tudo perfeito. E os anos se passaram, né? E ela se tornou professora de dança, mas nunca realizou o sonho de dançar perante o público. Não porque faltasse para essa pessoa, né, talento, mas porque ela esperou sentir-se perfeita. E esse dia nunca chegou. E quantas pessoas vivem exatamente dessa maneira? Exatamente assim, esperando um momento ideal para começar, esperando a coragem chegar, esperando não sentir medo. Só que coragem, né, assim como traz aqui no livro, essa que permeia, né, todas as reflexões do livro, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo, né? Então, existe o que a gente chama também o custo invisível do perfeccionismo. Tudo tem um custo. Tudo, como diz, tem um preço, né? E existe um preço também invisível no perfeccionismo, né? Ele rouba da gente as oportunidades. Ele rouba da gente os relacionamentos. Ele rouba da gente a criatividade. Ele rouba o descanso.
ele rouba a alegria, porque nunca permite que a pessoa celebre. Porque ao invés de falar assim, nossa, ó, fui lá, fiz isso, conseguiu, deu certo. Eu tô pensando, nossa, mas faltou isso aqui. A gente está sempre olhando para o que faltou, né? Então, ela entrega um projeto e já está pensando no próximo. Recebe um elogio, né? A pessoa também recebe um elogio e fala assim, nossa, foi sorte. Conquista conquista um objetivo e imediatamente acredita que deveria ter feito melhor. Tá viu? Às vezes a gente, né, tá naquela resposta. Ah, mas nem ficou tão bom assim. Da próxima vez, ah, mas eu acho que nem foi tanto assim. Então, nada parece ser suficiente, né? Então, viver assim é extremamente cansativo, extremamente. Existe uma história também, né? Existem várias histórias sobre perfeccionismo, né? Existe a história também que sobre um famoso pintor que durante anos ele trabalhou numa tela, né? E todos perguntavam, quando essa tela vai ficar pronta? E aí, quando é que essa tela vai ficar pronta? E ele sempre respondia, falta um detalhe. Passaram 5 anos, depois 10, depois 15. Quando ele morreu, encontraram um quadro, né, no ateliê dele, quase terminado. Quase, quase, né? O mundo nunca conheceu aquela obra, porque nunca foi, né? Não porque a obra fosse ruim, mas porque o artista ele nunca acreditou que estivesse boa o suficiente para ser entregue. E isso me faz pensar. Isso me faz pensar tantas coisas, né? Quantos livros nunca foram escritos? Quantos negócios nunca foram abertos? Quantas músicas nunca foram cantadas? Quantas ideias nunca chegaram ao mundo? Porque alguém acreditou que ainda precisava ser perfeito. Excelência é muito diferente do perfeccionismo. Buscar excelência significa aprender, significa melhorar, significa evoluir, significa aceitar feedbacks, né? Buscar crescimento. E buscar perfeição significa acreditar que errar nos torna menos dignos. E isso é uma prisão. Quem busca por excelência, né? Talvez a pergunta seja: o que eu posso aprender? O que eu ainda posso aprender? E quem busca, né, por perfeição, a pergunta é: o que vão pensar de mim? Percebem a diferença? E uma pergunta, quando a gente, né, busca uma pergunta, ela gera sempre, sempre, sempre crescimento. E quando a gente pensa o que vão pensar de mim, isso gera sempre uma ansiedade. Então, uma reflexão, né? Pense em uma criança quando ela começa a aprender a andar. Ela cai, ela levanta, ela cai novamente e ninguém diz, né? Você não nasceu para isso. Todos comemoram cada tentativa. Ninguém vai lá e fala assim: não, para de andar, deixa para lá. Você não nasceu para isso, não. A gente vai comemorar ali cada tentativa, porque nós sabemos que aprender exige quedas. Então, por que que quando adultos, né, a gente acredita que deve acertar já de primeira acertar? Por que que a gente não deixa de oferecer a nós mesmos essa paciência que a gente oferece, por exemplo, né, a uma criança? Então, o convite hoje, né, hoje eu quero fazer um convite nesse sábado, dia 4 de julho, né, de madrugada no Brasil, 5h31 da manhã aqui. Hoje é aqui na França, né? Para esperar, para parar de esperar, pare de esperar o momento perfeito. Escreva aquele projeto, faça aquela ligação, comece aquele curso, converse com aquela pessoa, né? Dê o primeiro passo, porque o movimento cria confiança. E não é a confiança que vai criar um movimento. Quando eu começo a me movimentar,
eu crio oportunidades e crio confiança. Se eu estiver esperando a confiança chegar para me fazer algo, um movimento, eu não vou fazer. Então, eu vou finalizar, né, essa nossa live, esse nosso Matcha positivo de hoje com uma última imagem. Imagine um jardim, até tomar um pouquinho. Imagine um jardim onde nenhuma flor cresce exatamente igual a outra. É num jardim florido. Algumas florescem cedo, outras demoram. Algumas enfrentam tempestades, outras recebem maior, né, com mais intensidade o sol. Mas nenhuma deixa de ser bonita porque é diferente. Nós também somos um pouco assim, né? Nossa beleza não está na perfeição, está na autenticidade. Está na coragem de florescer do nosso jeito. Do nosso jeito. E eu quero deixar uma frase para que vocês possam levar, né, no dia de hoje, para ancorar, talvez, tudo isso que nós trouxemos aqui. O perfeccionismo, ele promete proteção, mas entrega prisão. A coragem de ser imperfeito nos devolve a liberdade de viver, aprender e crescer. Então, o perfeccionismo, ele, né, dá uma falsa sensação, né? Ele promete essa proteção, mas entrega essa prisão para a gente. E a coragem de ser imperfeito nos devolve a liberdade de viver, aprender e crescer. Que hoje nós possamos trocar o medo de errar pela coragem de começar. Trocar a necessidade de aprovação pela alegria de evoluir. E lembrar que o mundo não precisa de pessoas perfeitas, né? O mundo precisa de pessoas verdadeiras. E são essas reflexões, né, que eu gostaria de deixar hoje aqui no nosso Matcha Positivo, lembrando, vou colocar, todo dia eu falo, vou colocar as condições, né, do nosso sorteio, mas haverá 3 ou até 4 sorteios. O quarto eu acho que eu vou deixar surpresa. Então, o livro, A Coragem de Ser Imperfeito, a vela que tá aqui, mas essa aqui é a minha, vai ser uma nova, assim, matcha. Um kit do matcha e as condições são, na hora que eu colocar esse vídeo, vai lá, na hora que eu publicar, né, essa live, compartilha nos seus stories, volta lá, escreve, fiz minha parte. E aí, se quiser, né, para que a gente transborde e a gente seja bastante abundante, compartilha com alguém, marca uma pessoa nos comentários, porque às vezes aquilo que a gente acha, né, ou que faz tanto sentido pra gente, ou mesmo se não fizer, talvez faz para alguém que precisa ouvir exatamente isso, sobre o perfeccionismo e a excelência, né? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e eu desejo um excelente dia e que vocês possam se permitir dar o primeiro passo, mesmo que ainda não esteja perfeito. Então, tenham todos um excepcional dia, um lindo despertar de sábado e até breve, até amanhã.